Até que ponto você suporta as crises? Há um ditado secular que diz que crise vai, crise vem para se ver quem é quem. Quando as luzes se apagam, quem sou eu? Quem é você? Em meio às crises, e essa palavra, ela tem se tornado algo da nossa rotina, pois todos os dias ouvimos crise na economia, crise na educação, crise na família, crise na saúde, crise na política, crise na religião. Essa palavra tem se tornado algo muito comum e às vezes tão comum que passou a ser normal para mim e para você. A Bíblia, ela narra várias situações e vários exemplos de pessoas que vivenciaram momentos de crise. Um exemplo é o livro de Jó. E eu quero meditar com você sobre a crise vivenciada por esse homem. É comum encontrarmos na Bíblia expressões como lembram de Jó, um homem que passou por vários problemas, passou por crises e venceu. Qual é o segredo deste homem? Um detalhe interessante, que o primeiro livro a ser escrito na Bíblia foi o livro de Jó. Não o livro de Gênesis. Quando nós abrimos a palavra de Deus e encontramos o livro de Gênesis, dá a entender que foi o primeiro livro a ser escrito. Na realidade, Moisés escreveu 6 livros. Ele primeiramente escreve o livro de Jó e depois ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, de Torá ou até mesmo o livro da lei. Mas o livro de Jó também foi escrito por Moisés e o primeiro livro a ser escrito por ele. Um outro detalhe de extrema importância: quem contou a história de Jó para Moisés? Claro, foi Deus. A pergunta é, se Deus contasse a sua história, o que Deus teria para contar? Será que Jó imaginava que um dia a história dele seria contada por mim, por você? Será que Jó entendia que todo o universo estava contemplando a sua vida, a sua crise e qual seria a sua reação? Eu repito a pergunta: se Deus contasse a sua história, o que Deus teria para contar? Sabe como começa a história desse homem? Capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz. Interessante que Moisés começa dizendo: havia um homem. Não é um super-homem, não é um homem sobrenatural. Havia um homem simples, porque o sobrenatural do texto é o Deus de Jó. Quem merece o destaque do texto é o Deus de Jó. Por isso Moisés começa de uma maneira muito simples. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus começa contando essa história para Moisés, mostrando quem era Jó. Deus começa apresentando o caráter de Jó. Sabe como ele começa? Dizendo que Jó era íntegro. A expressão no hebraico aqui é tami. Tami significa perfeito, sem defeito de caráter. Jó era um pecador assim como eu e você, porque de Adão para cá, todos nós nascemos em estado pecaminoso. Temos um carimbo em nós, pecadores. Agora não significa que eu devo viver em pecado porque tenho esse título. E Jó é um exemplo desse. Jó era perfeito, sem defeito de caráter. Jó entendia que ele precisava refletir Deus na sua vida, em suas atitudes. Você sabia que eu e você podemos ser a única Bíblia que várias pessoas estão lendo aí fora? O nosso testemunho. Então Jó entendia que ele era uma carta viva, que ele precisava testemunhar a respeito de Deus. Mas o próprio Deus também diz que Jó era reto. A expressão aqui é iassar, que significa que era justo. Tudo que Jó fazia era de maneira honesta.
E uma das indagações dele, quando ele estava passando por uma crise, ele olhou para o céu e perguntou: Senhor, por acaso eu agi com falta de honestidade para com alguém? Eu olhei para alguma donzela e a desejei? Você percebe? Ele fazia um autoexame. Ele começou a investigar sua própria vida de uma maneira íntima para entender o que estava acontecendo. Porque ele era reto, ele era justo, ele era honesto em tudo o que fazia. O texto também diz que ele era temente. A expressão iare significa que ele era reverente e obediente a Deus. Jó entendia que quando se fala de Deus, a terra que pisa é santa. Jó entendia que este livro que eu e vocês seguramos em nossas mãos é a palavra de Deus. E quando este livro é aberto, significa que eu estou em terra santa. Significa que Deus está falando comigo e com você. Qual é a reverência que você tem chegado a Deus através deste livro? Se aqui é a maneira segura de Deus falar conosco, Jó entendia, quando falamos de Deus, estamos em terra santa. Ele era temente, ele era reverente, ele era obediente às coisas de Deus. Mas o próprio Deus também diz que Jó desviava do mal. Essa expressão no hebraico é sur, que significa que Jó mantinha a distância. Jó entendia que para o coração humano viver em pecado, ele precisa estar no lugar onde não deveria estar, ele precisa ouvir aquilo que não deveria ouvir, ele precisa ver aquilo que não deveria estar vendo. Jó entendia que é muito fácil cometer erros, que é muito fácil pecar. O que ele fazia com o pecado? Ele mantinha distância, desviava do mal. Percebe? É Deus contando a história de um homem íntegro, reto, temente e que desviava do mal. O verso 2, Deus faz questão de apresentar os filhos deste homem, de Jó. Ele diz: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. O número 7 não é um acidente aqui. O número 7 tem a ver com perfeição. Moisés poderia ter escrito assim: e Jó teve 10 filhos. Ele poderia ter feito isso, porque ele teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Mas Jó fez questão de dizer que ele teve 7 filhos homens e 3 mulheres. Sabe por quê? O número 7 significa perfeição. Por que os filhos de Jó eram perfeitos? Porque refletiam o caráter do pai. E o caráter do pai estava baseado no assim diz o Senhor. Jó entendia que ele era um reflexo de Deus para os filhos. Eu faço uma outra pergunta para você. Que tipo de Deus eu e você estamos refletindo para os nossos filhos? Que tipo de Deus, quando eles olham para mim, quando olham para você que é pai, eles enxergam? Jó entendia isso. Um outro detalhe que o texto nos apresenta, que Jó também era muito rico. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muitos funcionários ou servos, como é usado aqui no texto. Percebe? Jó era riquíssimo. Esse homem tinha tudo o que o coração humano possa desejar. Ele tinha uma linda família, ele tinha uma linda esposa, ele tinha filhos perfeitos e, além do mais, Jó tinha propriedades. Ele estava tranquilo, não é verdade? Mas o verso 4 e o verso 5 narra algo muito interessante. Lembrando, é Deus que está contando a história. O verso 4 diz assim: seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Entendeu? O texto diz que Jó
santificava os filhos. A palavra hebraica aqui é kiadar. Significa que Jó separava os filhos continuamente. Separava para quê? Para Deus. E como ele fazia isso? O texto diz que ele intercedia por cada um deles e de maneira contínua. Mas como era feito naquela época? Era através da morte de um cordeiro. Jó tinha 10 filhos. Jó matava 10 cordeiros por dia, intercedendo por cada um dos seus filhos. Fora o que ele oferecia para ele e fora o que ele oferecia para a esposa, pois a família de Jó era constituída de 12 pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque Jó não estava preocupado com valores financeiros para salvar a família dele. A família de Jó, se fosse no tempo de hoje, todos teriam a lição da escola sabatina em mãos. Eu pergunto para você, os seus filhos têm lição da escola sabatina? Todos teriam as suas meditações em mãos? Todos tinham tempo para oração? E Jó tinha tempo como pai, como esposo, como proprietário, como dono de uma fazenda, como patrão? Ele tinha tempo de orar com a família dele. Jó, ele tinha um altar da família. E o texto é claro em dizer que ele fazia isso de maneira contínua. E essa expressão contínua aqui é do hebraico tamid, que é usado por Jesus no santuário celestial. Significa que Jó intercedia continuamente, todos os dias, pelos filhos dele. Assim como Jesus intercede por nós todos os dias. O tamid, o contínuo. Percebe? Porque Deus faz questão de contar a história de Jó, um homem comum, mas que era reto, íntegro, temente, se desviava do mal. Um homem que sabia trabalhar com o fator tempo. No livro de Jó, nós encontramos também uma agenda diária. Já percebeu isso? Em primeiro lugar, na agenda de Jó, estava Deus. É muito claro, o texto é muito claro, são 42 capítulos mostrando que Deus estava acima de tudo e de qualquer coisa. Ele estava de fato em primeiro lugar na vida de Jó. E em segundo lugar, a esposa dele, não os filhos. Sabe, amigo, quando há marido e mulher, em segundo lugar tem que estar o esposo ou a esposa. E muitos têm invertido esses valores, colocando filho, colocando trabalho, colocando igreja. Primeiro é sua esposa. Primeiro é sua esposa. Sabe por quê? Porque o passarinho vai crescer. E ele vai voar para fora do ninho, para construir o ninho dele. E quando isso acontece, surge agora um fenômeno chamado pelos psicólogos de síndrome do ninho vazio. Sabe o que é isso? Marido e esposa viveram unicamente e exclusivamente em função dos filhos. Esqueceram que os filhos não pertencem a nós. Criamos os filhos para outra pessoa e esquecemos disso. Eles crescem, eles namoram, eles casam. E eles têm a alegria de constituírem a própria família deles. É uma ordem de Deus. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe. Lembram dessa ordem? É a primeira profecia da Bíblia, é uma profecia para a família. Porque a família é a base de uma sociedade. Jó, ele preparou os filhos para isso. E ele colocou a esposa dele em primeiro lugar. Sabe qual é o maior bem que um pai pode fazer para os filhos? Amar a mãe deles. Amar a mãe deles. É o maior exemplo, é o maior benefício que um pai pode apresentar para os seus filhos. É amar a mãe. E Jó é muito claro em mostrar isso. Então, em primeiro lugar, estava Deus, depois a esposa, depois os filhos, aí vem trabalho, aí vem igreja e aí vem outras coisas. Amigo, pelo amor de Cristo, não inverta esta tabela ou não inverta essa agenda de prioridade que é apresentada no livro de Jó. E se está no livro de Jó, sabe o que isso significa? É inspirado por Deus. Temos aqui o exemplo de uma agenda inspirada. Jó, ele tinha o mesmo tempo de horas que eu e você temos, 24 horas. Jó tinha os seus afazeres como eu e você temos. Jó tinha esposa. Jó tinha filhos. Mas ele sabia trabalhar com o fator tempo. E não é hora de aprendermos a trabalhar com o fator tempo?
Até que ponto você suporta as crises? Mas pastor, que crise? Olha o livro, olha o que o Senhor me apresentou. Homem rico, homem com uma linda família, o homem tinha tudo. Ok, mas nem tudo foi um mar de rosa na vida desse homem. Um dia ele foi atingido de cheio pelo grande conflito. Porque desde que entrou o pecado neste mundo, nada é justo do que se faz debaixo do sol. Nós, infelizmente, sofremos consequências do pecado. E o pecado atinge de cheio essa família que temia Deus, que desviava-se do mal, que reverenciava as coisas de Deus. Essa família enfrentou uma crise. Sabe quando você olha para o céu e pergunta por que fulano de tal morreu? Por que meu pai? Por que minha mãe está com câncer? Por que o meu pai e minha mãe estão passando pelo divórcio? Por quê? Por quê? Os porquês. Encontramos a resposta no livro de Jó. O interessante é que Jó não entendia os porquês, mas nós temos um acesso que ele não teve. Eu e você conseguimos ler o último capítulo, sabemos como é o final. Jó não sabia. Ele viveu a história. Ele sentiu na pele o que é passar por uma grande crise. Um dia, Jó perdeu os 10 filhos. Consegue imaginar? Dizem que é uma dor irreparável no coração humano. Para um pai ou uma mãe que sepulta o próprio filho. Desde que entrou o pecado no mundo, algo natural é um filho enterrar o pai ou uma mãe. Não é algo natural para um pai e uma mãe sepultar o próprio filho. Os psicólogos dizem que há algo que não consegue encontrar cura, a não ser a esperança da ressurreição em Cristo Jesus, que conforta, que consola. Mas é uma dor que nós não conseguimos entender. E Jó sepultou 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Jó perdeu os 10 filhos. Jó perdeu tudo que tinha. Jó agora enfrenta uma nova crise. Jó também fica doente. E claro, ele doente dos pés à cabeça. Usava casco de telhas quebradas para se coçar. O texto bíblico diz que o hálito dele era terrível, insuportável. Como que a sua esposa se sentiria atraída por ele? Chega um momento agora que, com certeza, a esposa não teria nenhuma atração física por Jó. Com certeza, Jó também não teria nenhum apetite para isso. A enfermidade, os problemas que ele estava vivendo, e agora a sua vida íntima começa também a sofrer uma crise. E para piorar a situação, a esposa olha para ele lá no verso 10 do capítulo 2 e diz... Verso 9, verso 10, verso 7, você encontra ali o diálogo dela com Jó, mas no verso 7, de maneira bem específica, depois que Satanás novamente tenta Jó, tocando em seu corpo, Jó agora todo enfermo, enfrentando uma nova crise, olha o que diz o verso 9, então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Eu já vi muitas pessoas, muita gente, usando esse texto de maneira errada. Há um pregador famoso, usa muito o YouTube, é filmado em várias igrejas, fazendo encontros de casais. E certa vez ele disse que o diabo é tão mau que ele tirou tudo de Jó, menos a mulher. Que maldade! O texto não fala isso. A mulher não é objeto de Satanás para afastar o homem de Deus. Pelo contrário, todas as palavras de edificações na Bíblia, você encontra a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher santa santifica o seu marido. Percebe? O texto não está falando o que eu e você muitas vezes imaginamos, ou que muitos pregam por aí. Jó enterrou os 10 filhos, mas eram filhos dela também. Jó perdeu tudo. O que Jó perdeu era dela também. E agora o marido que pertencia a ela também está doente. Ela estava passando pela crise juntamente com seu marido. Ela enfrentou a crise com ele. E você encontra ela presente no capítulo 1 até o capítulo 42. Ela sabia o que de fato é honrar os votos matrimoniais. Ela sabia o que é. E ela mostrou isso na prática. Ela não apenas falou no altar que amaria Jó sobre todas as coisas.
ela mostrou no seu dia a dia o que é, de fato, viver uma vida a dois. O que é duas carnes, ser apenas uma carne. Essa mulher, quando o texto diz amaldiçoa o teu Deus e morra, no original não está bem assim. No original ela diz, eu não consigo entender porque você está vivendo essa situação, porque você é íntegro. Eu não consigo entender porque estamos passando por tudo isso. Então comete algum erro, Jó. Então peques, para que morras, porque o salário do pecado é a morte. Era isso que ela estava dizendo. Ela já não suportava mais ver o marido sofrendo. Ela queria que Jó jogasse a toalha. Mas ela não estava dizendo para ele desistir de Deus, porque o ser humano não tem condições de amaldiçoar a Deus. Quem sou eu, quem é você para amaldiçoarmos a Deus? Jó não tinha essa condição e não era isso que Moisés estava dizendo. Ela estava apenas dizendo, Jó, entrega os pontos. Cometa alguma coisa errada, porque não tem nenhum erro na sua vida. É a mulher falando. Amigo, uma coisa sou eu pegar a Bíblia e pregar para um auditório que não me conhece. Uma outra coisa é minha esposa estar sentada no auditório me ouvindo pregando a palavra. E um dia alguém me perguntou, pastor, quando seria o fim do seu ministério? E a minha resposta foi, no dia que a minha esposa e os meus filhos não me ouvirem mais, acabou meu ministério. Porque o primeiro rebanho que eu vou dar conta é minha família. O primeiro rebanho que eu vou prestar conta, de acordo com Jeremias capítulo 30, lá no capítulo 13, verso 20, perdão, lá diz, cadê o lindo rebanho que eu te dei para pastorear? O meu lindo rebanho é minha família e deste rebanho eu preciso prestar contas para Deus. Jó entendia isso, por isso que ele santificava os filhos todos os dias, porque Isaías 8,18 diz, cadê os filhos e as filhas que eu te dei? O que responderemos se chegarmos naquele dia nas mansões celestiais, sem essa herança que o Senhor nos confiou, sem os filhos, sem as filhas, sozinho? Percebe? Não é à toa que Cristo disse, lembrai-vos da mulher de Ló, lembra? Ló representa aquele pai que não terá os filhos no céu. Ló representa aquele marido que não terá esposa no céu. Que quadro triste. Mas Jó tinha um outro foco. Jó tinha o foco de apresentar família íntegra perante o Senhor. Então o texto não diz amaldiçoa a Deus e morre. O texto diz comete algum deslize para que, quem sabe, você possa ir para a sepultura. Era isso que ela estava dizendo. Porque o casamento dela não estava baseado em dinheiro. Eles já não tinham mais dinheiro. O casamento deles não estava baseado em saúde. Jó estava doente. O casamento não estava baseado em filhos. Enterrar os 10. Ela sabia o que de fato é honrar os seus votos matrimoniais. Ela sabia o que é. Até que ponto você suporta as crises? Até que ponto? Depois Jó recebe a visita dos seus amigos. Lembram da história? Mas eu quero falar um detalhe interessante. Você sabia que no nosso país, de 12 casamentos a cada 2 anos, 6 se separam, 4 se toleram e apenas 2 são felizes? Sabe quais são os reais motivos dos divórcios em nosso país? 24,7% incompatibilidade de gênios. Os temperamentos. Ah, o meu santo não bate com dela mais. Ah, o meu temperamento não bate com dela mais. Eu sou sanguínea, ela é colérica, eu sou melancólico, ela é fleumática. Não dá mais. Amigo, a má notícia. Incompatibilidade de gênios não abre portas para um novo casamento. Se você passou pelo divórcio porque não combinava com a sua esposa, e se você está vivendo um novo relacionamento, não fique triste comigo. Você está em adultério. Porque até que a morte vos separe. Mas 20% também chegam ao divórcio por causa das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e outros aplicativos. Encontram um amigo do passado, de quando era criança, um ex-namorado, uma ex-namorada, começam a papear, colocar os assuntos em dia e muitas vezes acabam no motel. 71% se separam por causa das dívidas. Antigamente a fala é até que a morte os separem. Hoje, até que as dívidas os separem. 71%.
19,2% dos brasileiros chegam ao divórcio hoje por causa dos filhos. A síndrome do ninho vazio. Lembra que eu falei no início? 4,7% vícios e 30% sexo. Infidelidade matrimonial. Até que ponto você suporta as crises? Mas no capítulo 42, nós encontramos uma mudança de quadro. Jó, ele ora e Deus muda a sorte de Jó. Jó orou pelos seus amigos, que foram úteis para ele enquanto estavam calados. Mas no momento que eles abriram a boca, foram para jogar Jó por terra. Muitas vezes, podemos ser mais amigos em silêncio do que falando alguma coisa. Eles poderiam ter sido muito, mas muito mesmo, úteis para Jó, mas preferiram acusá-lo, preferiram buscar justificativas porque Jó estava passando por crises. E Jó então orou pelos seus amigos e Deus mudou a sorte dele. Tudo que Jó tinha, Deus devolveu duplamente. Jó teve novos 10 filhos. Os filhos não ressuscitaram naquela ocasião, mas Jó tem a plena certeza que quando Cristo voltar em poder e majestade, os filhos serão ressuscitados, porque Jó preparou os filhos para ter o encontro com Deus. Jó preparou os filhos. Outra observação dentro desse texto: se ele era o homem mais rico, agora ele se tornou um homem mais rico 2 vezes. A única coisa que Deus não deu em duplo para Jó também foi a esposa. Além dos filhos, a esposa. Sabe por quê? Porque Deus tirou apenas uma costela do homem. O homem tem apenas direito a uma mulher. O casamento, ele é monogâmico. O casamento é heterossexual. O casamento é vitalício. Jó entendia isso. A esposa entendia isso. E em meio às crises, venceram juntos. Sabe por quê? Um casal que ora é um casal que permanecem juntos. Em meio ao grande conflito, esse casal mostrou para todo o universo como podemos vencer as crises. Crise se vence com o joelho no chão. Eis o segredo de Jó. Que Deus abençoe você. É seu desejo ter esse exemplo na sua vida? É seu desejo colocar o altar do Senhor na sua casa? Se o for, feche os seus olhos e ore comigo. Obrigado, Senhor, porque tivemos a alegria de meditarmos no livro de Jó. Obrigado por entendermos que o Senhor tem um plano especial para cada um de nós. Obrigado por entendermos que o grande conflito, infelizmente, está aqui, mas há uma vitória para aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar. Então ajuda-nos a restaurarmos o altar da família. Ajuda-nos a termos um lar que honre e glorifique o Teu nome. Perdoe naquilo que temos falhado, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, meu amigo? Um forte abraço para você. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo e, claro, faça também a sua inscrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.